Bem, hoje nós vamos aprender sobre R Markdown, que é uma maneira de criar apresentações ou documentos dentro do RStudio usando uma linguagem muito simples que pode ser aprendida em 5 minutos, chamada R Markdown. Ok? Então vamos lá. A gente pode começar então criando um arquivo de Markdown a partir desse file, New File e R Markdown. Então, as opções que nós temos aqui são essas. Nós podemos criar 3 tipos de documentos, HTML, PDF ou documento do Word, criar apresentações do estilo PowerPoint, como Slides, Slide, Beamer, ou criar apresentações ou aplicativos usando uma metodologia chamada Shine. Também temos templates. Templates são formulários já prontos que podem ser carregados da internet. Okay? A gente vai se deter aqui então na criação de arquivos HTML, e esses arquivos HTML então podem ser transferidos para arquivos de PDF ou arquivos do Word. Então, como exemplo, eu vou criar um arquivo HTML. Bom, então, como título, eu vou colocar meu relatório e autor eu mesmo. Bom, por que HTML? Porque é o meio mais rápido de criar e de criar conteúdo. Tá? PDF é um pouco mais demorado e o Word também. PDF requer que eu instale um mecanismo de leitura de PDF chamado MikTeX. É isso que está aqui, MikTeX. Esse arquivo pode ser instalado diretamente, sendo buscado da internet, ou então na minha página eu tenho lá um link direto para esse programa, esse MikTeX. Então o MikTeX é necessário para a criação de arquivo PDF e você tem que ter o Word ou o LibreOffice instalado para ler arquivos do Word. Então vamos criar um arquivo HTML. Então esse arquivo, veja que ele vem pronto já com pré-definições. Nós temos o cabeçalho aqui em cima, onde nós temos o título, o autor, a data e o tipo de output do documento. A gente está trabalhando com HTML. Bom, então, o que acontece? Abaixo eu tenho exemplos, né, umas maneiras da gente compreender melhor como que funciona a linguagem Markdown. Bom, esse texto, então, precisa ser compilado para gerar um arquivo HTML. Para isso, eu posso usar esse botão aqui, Knit. Ou então, usar um atalho, como está escrito ali. Eu posso usar Ctrl+Shift+K para compilar esse documento, que, na verdade, é muito mais rápido do que usar o próprio botão, não é? Então, eu pressiono Ctrl+Shift+K, ele pede para eu salvar esse documento, eu vou salvar como teste_html. A seguir, então, ocorre o processamento. Veja que esse botão vermelho aqui significa, esse botão vermelho de stop, não é? Significa que está sendo gerado o arquivo HTML. E aqui está ele, ok? Com aqueles parâmetros do cabeçalho que nós tínhamos, não é? O título, o nome e a data. E agora eu vou explicar como que funciona o restante da linguagem Markdown. Bom, a seguir do cabeçalho nós temos parâmetros de configuração já automaticamente inseridos no documento. Essas configurações elas começam com 3 crases e terminam com 3 crases aqui. E o que eu coloco lá? Bom, quando eu lido com configurações dessa maneira, a melhor coisa que eu posso fazer é testar como seria outros casos. Então, por exemplo, ao invés de usar ali o include false, a gente usa o include true. E aí compila e a gente vê o que acontece. Então, vejam, quando eu coloco o include true, esse include, o que ele significa? Que as opções que eu escolher dentro do meu código vão aparecer no HTML também, tá? Então eu não tenho interesse nisso, eu posso deixar include igual a false, como estava.
A próxima opção seria essa, knit opções de echo ou echo igual a true. O que seria isso? O que acontece se eu colocar false? Primeiro vamos compilar ele como true. Então veja, o que acontece? Esse echo significa que o texto referente aos códigos do R vão aparecer, os textos do R vão aparecer no arquivo HTML. Tá? Se eu tirar esse echo, se eu colocar como false, então isso desaparece. Opa, faltou um parênteses ali. Pronto, compilando, está lá. Se o echo tiver false, então ele não vai aparecer os códigos do R que geraram cada elemento daqueles. Então eu posso tirar simplesmente. Eu prefiro deixar true, na verdade, para mostrar os códigos do R. Bom, a seguir ele mostra então, vamos compilar e vendo cada elemento daqueles o que significa. Se eu coloco esse símbolo, né, esses dois hashtags juntinhos, ele me cria um título. Veja, o resultante dessa linha, a resultante dessa linha foi no HTML essa linha aqui. Portanto, eu uso os símbolos de hashtag para criar títulos, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar um arquivo com títulos estruturados de uma maneira um pouco mais simples. Aqui ele mostra em inglês simplesmente como você criar alguns elementos muito básicos dentro do R Markdown. Um próximo exemplo seria como construir um link. Então veja, um link diretamente para uma página da internet, basta usar essa maneira de colocar o link. Ou então, se eu quiser colocar uma palavra em negrito, também, veja, esse knit foi colocado em negrito, simplesmente marcando a palavra com dois asteriscos antes e depois. Ok? A seguir, eu incluo novamente aquilo que eu chamo de chunk. Vejam, eu posso inserir códigos do R ou de outras linguagens usando esses chunks que a gente viu já que eles são compostos por 3 crases antes e 3 crases depois. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou abrir um conjunto de dados embutidos do R chamado cars e vou criar uma tabela chamado, usando o comando summary, a partir da tabela cars. Então o resultado que a gente vê é esse comando resulta então nessa tabela colocada de uma maneira um tanto quanto bruta até. A seguir nós temos mais essa linha aqui que nós temos mais um subtítulo e depois uma maneira que a gente tem de colocar gráficos dentro do texto. Então a gente usa, vejam, a gente usa o nosso chunk, e simplesmente escreve o código do R e o código executado do R vai aparecer dentro do arquivo HTML. Essas são as funcionalidades básicas da criação de um arquivo R Markdown. No entanto, eu tenho um arquivo aqui um pouquinho mais completo, chamado exemplo R Markdown, que consta lá na página também. E aqui eu dou uns exemplos um pouco mais palpáveis da utilização desse R Markdown. Então eu estou compilando, ele vai criar um arquivo HTML. Esse arquivo, então, contém aqui o que eu mostro para vocês. Uma maneira de criar títulos, vejam, título, subtítulo, subtítulo e assim vai. Tá? Então, aqui agora eu estou criando não um arquivo HTML, mas um arquivo PDF. Portanto, eu posso criar 3 tipos de arquivos. Eu vou escrever aqui arquivo HTML, arquivo PDF ou arquivo do Word. Ok? Se eu colocar um hashtag na frente de cada um desses métodos de output,
esses hashtags significam então que essas linhas não estão sendo executadas. Okay? Então, se eu quiser criar um HTML, eu tiro o hashtag dessa linha, do HTML, e etc. Então, aqui eu tenho maneiras de criar um título, exemplos de como criar negrito e itálico, e essa que é a maior mágica do Markdown, que é poder abrir um arquivo do Excel, criar uma tabela, criar um gráfico, e isso tudo eu dou exemplificado aqui. Eu vou usar um pacote chamado readxl, que vai me abrir um arquivo de exemplo, um arquivo do Excel de exemplo, e depois, usando esse pacote knit, eu vou então criar uma tabela usando o comando cable. Right? Então, a gente vê aqui como exemplo que eu posso criar e imprimir gráficos. Eu posso criar e imprimir gráficos diretamente no meu texto. Essa é a grande funcionalidade do R Markdown que o RStudio implementou. Para quem vai criar arquivos de relatórios usando texto e códigos do R, essa funcionalidade é extremamente útil, certo? Muito fácil de ser utilizada e com uma simplicidade bastante grande e extremamente útil. É isso aí.